Como é que é, maltinha? Daqui é o Photólico Boy, eu sou o Fábio e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos contar mais uma história. E esta história tanto pode ser, por um lado, engraçada, a quem nós contemos, por ser assim um acontecimento mais estúpido, mas também do meu ponto de vista, que foi por quem passou pela situação, não meteu assim grande piada na altura. Hoje em dia eu rio-me da história. Quem me conhece e é próximo de mim conhece esta história, certamente. E a história é de como eu perdi a minha primeira máquina fotográfica, que é esta que está aqui, que é uma Canon 100D, com uma 50mm, porque eu na altura estava com a 50mm. Portanto, podem ir aí já preparando as pipocas e solta a vinheta. Bom, estávamos num belo dia de janeiro de 2016, já não me lembro qual é que foi o dia, foi de ir para o fim. Tinha ido a uma visita de estudo, ali à Quinta da Regaleira, em Sintra. E depois, para quem conhece, a Quinta da Regaleira é uma espécie de um jardim em Sintra, aquilo tem uma história, porque a pessoa que o criou, já não me lembro sinceramente, que vergonha. Aquilo tem uma espécie de poço, em que a gente desce as escadas em caracol, depois entra numa gruta, e depois quando saímos da gruta vemos tipo um lago tipo de lodo verde, com umas pedrinhas para a gente passar. Pois. Então eu estava ali encantado, estava ali a tirar fotografias e saí da gruta e vi aquilo tipo verde. E pensei, aquilo é relva. Então o que eu basicamente fiz foi, e podem-se rir de mim à vontade, porque tipo, isto hoje mete piada, mas na altura foi bem mau. Eu pensava que aquilo era de facto relva e pus um pé, depois pus o outro. E depois apercebi-me assim que fui fazer. E depois eu, em vez de tentar ficar para não escorregar e cair, o meu instinto foi virei-me ao contrário, mas quando me virei ao contrário, caí para trás dentro de água. Fez tipo uma espécie de... E depois eu tinha o telemóvel no bolso, tinha a câmera ao pescoço e tinha a mochila atrás com o lanche dentro. Caiu a água, foi a câmera fotográfica, caiu o telemóvel porque estava dentro do meu bolso e a mochila praticamente submergiu toda com o lanche. E pasmem-se, a única coisa que se salvou dali foi a mochila com o lanche, porque a máquina fotográfica e o telemóvel foram para o galheiro. E para quem viu de fora, eu basicamente caí de trás, a máquina fotográfica submergiu e eu tipo, o meu primeiro instinto foi logo fazer assim, mas só que a máquina esteve debaixo de água e a água entrou aqui dentro, por isso ficou completamente estragada. Depois eu fiquei também com a roupa toda encharcada, fui com a minha diretora de turma lá à casa dos jardineiros da Quinta tentar-me secar e eles lá emprestaram-me também roupa. Eu basicamente passei o resto da visita toda de estudo com roupa de jardineiro. Foi um bocado... E não tenho fotografias disso, nem sinceramente queria ter. E depois também houve um colega que me emprestou uma camisola e uma colega que emprestou-me um casaco, foi uma coisa assim. A minha diretora de turma estava tipo ali a conter o riso dela quando eu estava lá na casa dos jardineiros com ela e eles estavam lá tipo a emprestar-me roupa e tal. E ela depois vira-se para mim e diz tipo, pá, desculpa Fábio, mas eu tipo não consigo conter, não leves a mal. E eu tipo ali tipo, ok, tudo bem. Eu só queria tipo, era sair dali e ir para casa. E depois, à tarde, ainda fomos à casa do Fernando Pessoa, mas eu estava completamente a leste, eu tipo, só queria ir para casa. Eu não apanhei nada do resto da visita de estudo. Tentei mandar a câmera fotográfica para a Canon, no telemóvel mandei também ver se ainda dava para fazer alguma coisa, ainda tentei pôr dentro de arroz, ou aquelas coisas que dizem. Nem o telemóvel nem a máquina fotográfica tiveram nenhum arranjo. E depois o que aconteceu foi que eu tinha algum dinheiro de parte, dinheiro que eu ia juntando, e consegui comprar uma nova máquina fotográfica do meu bolso, obviamente. O telemóvel ainda demorou um tempo até eu comprar definitivamente outro. E o pior desta história foi que antes da queda, vocês só verem tipo o quão parvo eu sou, basicamente. Porque eu sou uma pessoa que sou assim meio, às vezes, desligada das coisas. Sou assim meio despassarado. Eu, por exemplo, eu não sei como eu nunca tive um acidente de carro, porque nunca bati, nem aquelas batidas estúpidas de estacionamento, eu tento ter um máximo de cuidado, mas eu às vezes tinha assim umas coisas que eu sou completamente despassarado. Antes da gente entrar no poço que antecede as grutas, que antecedem essa zona aí do lago de lodo, que está disfarçado de relva, digamos assim,
O guia estava lá a falar e tal, e eu estava tipo distraído a mexer na máquina fotográfica e não ouvi que ele tinha dito que não ponham ali os pés porque aquilo não é o que vocês estão a pensar que é relva. Não, aquilo é água. E pronto, foi isso, e eu caí. E depois também, outra coisa ainda mais estúpida foi que eu depois de ter de facto caído, eu pensei, peraí, mas estava ali um sinal a dizer para não pôr lá os pés. Eu, tipo, na altura vi, não liguei, para verem o quão despassarado é que eu sou, e depois tipo, caí. Tipo, eu sou tipo tão parvo, sinceramente. Tipo, vocês devem estar-se a rir, de certeza. E passado uns tipo 2 anos, eu voltei lá e apercebi-me que eles tinham posto tipo umas fitas lá para as pessoas não de facto transporem aquilo. E o meu trauma foi tão grande com aquilo que eu não consegui tipo, passar naquelas pedrinhas que há lá que ficam tipo por cima daquele lago. Porque eu ficava bem nervoso porque aquilo, apesar de eu morrer, aquilo foi uma situação um bocado tipo um bocado chata. Foi tipo uma situação bué da má. E moral da história, a única coisa que se salvou daquela história toda foi o lanche. Que é tipo, what? Tipo, a única coisa que salvou daquilo foi o almoço. Que eu ainda depois comi. Preferia que o almoço estivesse tipo encharcado todo e a câmera estivesse boa e o telemóvel também do que o almoço. Bom, e esta foi a história de como eu perdi a minha primeira câmara. Na realidade, aquela que eu considero a minha primeira, de facto foi a minha segunda, porque são praticamente iguais. Esta foi a que caiu e esta foi aquela que eu ainda tenho até hoje, apesar de ter agora uma 6D Mark II. Estas duas foram tipo as minhas primeiras, tenho um carinho assim por elas, apesar desta aqui quando eu caí dentro de água ter menos de um ano, ter tipo aí 6 meses, acho que nem isso. Enfim, como devem ter reparado, troquei agora aqui o cenário, onde numa assim de experimentar cenários diferentes, a ver qual é que combina melhor. Aqui não temos aquela lightbox do Photoholic Boy. E pronto, digam-me o que é que acham. Se quiserem ver um vídeo de 5 histórias, de 5 fotografias que eu tirei, cliquem aqui. Se quiserem ouvir mais histórias, apesar de eu não ter assim tantas, sobre fotografia, podem dizer aqui em baixo nos comentários, deixem o vosso like, subscrevam o canal, deixem sininho para vocês terem as notificações, essas coisas todas e tal, e deixem os comentários com o vosso feedback, a dizer se acharam piada à história, se não acharam piada à história, essas coisas todas. Portanto, fiquem bem e boas fotos!